Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 1, versículo do 13 ao 14. Amém, meus irmãos? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Amém, meus irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem desta noite que o Senhor nos deu é: somos propriedade exclusiva do Senhor. Eu e você, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Eu estava procurando o significado da palavra selo no dicionário bíblico e eu anotei apenas essa informação, porque se você for ver lá, é muita coisa referente a selo. Eu anotei emblema de propriedade. Então nós fomos selados por Deus, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Meus irmãos, quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos o sacrifício dele na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele morreu por mim e por você e por toda a humanidade. E ele ressuscitou por nós, e ele vive por cada um de nós. Ele vive para que nós tenhamos vida, pelo sangue de Jesus. Então, o Senhor Jesus nos comprou. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor criou tudo que há na face da terra. O inimigo não tem poder de criar nada. O único que tem poder de criar é Deus. E Deus nos criou, desde quando Ele fundou o mundo, quando Ele criou Adão e Eva. Deus criou a humanidade. Nós somos criação de Deus. Mas por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. E com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, Ele nos comprou, Ele nos resgatou. E hoje nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Amém, meus irmãos? Quando nós aceitamos Jesus, irmãos, nós aceitamos o selo. E quando nós passamos a pertencer ao Senhor Jesus, ser propriedade exclusiva do Senhor, nós temos que reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. Se Cristo é o Senhor da nossa vida, então nós temos que andar em obediência ao Senhor. Foi uma coisa que o Senhor tem falado comigo desde o final de 2023. Experiência e obediência. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele e Deus quer que nós o obedeçamos. Mas muitas das vezes as pessoas estão na igreja, mas elas se comportam como se o Senhor fosse o nosso servo. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos o senhorio de Cristo na minha vida. E se Jesus é o Senhor da minha vida, eu tenho que andar em obediência a Ele, de acordo com a vontade de Deus. E isso é aceitar o senhorio de Cristo. Se a gente não souber viver assim, dessa forma aqui na terra, como que nós vamos viver lá no céu? O reino do Senhor começa aqui agora, enquanto nós estamos aqui. O reino de Deus não vai começar somente quando a gente for para a eternidade, não. O reino de Deus começa agora.
O reino começa aqui e agora. Eu gostaria de ler com os irmãos 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte da iniquidade. O Senhor, meus irmãos, Ele conhece aqueles que são dele. Ele conhece, porque Deus sonda os nossos corações. Deus vê o que o homem não pode ver. Deus vê o que a irmã Cláudia não pode ver, o que a irmã Mônica não pode ver. Deus sonda os nossos corações e Ele conhece aqueles que são dele. Porque uma coisa, meus irmãos, é a gente frequentar a igreja. Uma coisa é a gente vir à igreja, que já é algo muito importante. Porque a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a gente estiver em casa, às vezes a gente vai estar fazendo qualquer outra coisa. Então nós temos que congregar, nós temos que vir aqui, né? A unidade, há uma bênção quando a igreja está reunida. Mas nós temos que estar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Mas muitas pessoas, irmãos, às vezes estão na igreja há anos e ainda não tiveram uma experiência com o Senhor. Foi isso que Deus veio trazendo para mim. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, há 20 e tantos anos atrás, eu cheguei na igreja por conta de um sofrimento, por causa de uma situação. E ali, eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a frequentar a igreja, num culto de sexta-feira. E comecei a fazer a corrente da família. E ali eu comecei a gostar de ouvir a palavra. Eu lembro, irmãos, até hoje, que a primeira vez que eu ouvi o pastor Daniel pregando, que eu cheguei, que eu escutei a voz do pastor Daniel, para mim parecia a voz do Cid Moreira. Então eu fiquei assim impressionada. E Deus começou a falar através do pastor Daniel, ainda me lembro até hoje, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e Deus usou o pastor para falar que nós somos a imagem e semelhança do Senhor, que Deus não nos criou para sofrer, e aquela palavra transformou a minha vida. E ali eu comecei a frequentar a campanha, e ali Deus foi operando na minha vida, operou na vida do meu esposo. O inimigo se levantou, mas ele é mais do que derrotado, se levantou para cair. E eu e o meu esposo começamos ali a frequentar, né? E quando eu estava com uns 6 meses na igreja, o pastor começou a anunciar o batismo. E eu pensei comigo assim, eu vou esperar eu fazer 1 ano na igreja para eu poder me batizar. E hoje eu estava orando de manhã e eu estava lembrando. Eu não consigo me lembrar se eu estava subindo ou estava descendo para a igreja. E o Espírito Santo de Deus falou audivelmente na minha mente, e ele falou assim: você não tem certeza do que você quer? Para que você vai esperar 1 ano? Você não tem certeza que é Jesus que você quer? E eu falei, eu tenho certeza. E aí eu dei meu nome para o batismo e passei pelas águas. Mas por que eu estou contando isso aqui para os irmãos? A partir do momento que eu tomei a decisão, que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, eu fui selada. Quando eu passei pelas águas do batismo, eu fui selada. Hoje eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Mas a experiência com o Senhor, ela veio com o tempo. Ela veio com o tempo. E é isso que o Senhor quer falar conosco. Porque muitas das vezes a gente está na igreja e a gente fala assim, mas eu não estou sentindo. E Deus quer falar conosco, persevera. Porque tem vezes que você ora, parece que o céu está de bronze. Tem vezes que você está passando por tanta luta.
e aí você pensa em desanimar. Quantas pessoas não ficaram prostradas e paradas à beira do caminho? E é isso que Deus quer falar conosco nesta noite. Ele tem falado comigo desde o ano passado. Nós fomos selados. Deus usou o pastor Daniel numa pregação. E há quantos anos que eu estou na igreja, e aquele dia o céu se abriu e eu entendi. O pastor Daniel falou que nós somos selados, que nós pertencemos ao Senhor. Irmãos, e quanto tempo congregando, e eu querendo fazer parte, né? Porque quando a gente está no mundo, a gente está perdido. Quando a gente chega na igreja, a gente encontra uma família. Aqui nós temos uma família. Nós somos uma família. A família de Cristo. E quando eu cheguei na igreja evangélica, quando eu cheguei lá na igreja, na rua Múcio Vieira, eu senti me fazendo parte de uma família. O dia que eu estava na cidade, e que o irmão Oswaldo estava no passeio, e ele virou para mim e falou assim: paz, minha irmã. Eu me senti assim, eu falei, gente, eu faço parte de algo. Até então eu nunca tinha feito parte de nada. E ali eu me senti acolhida, me senti amada, me senti fazendo parte de uma família. Foi isso que Jesus fez por mim. Mas ali, a partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus, que eu comecei a fazer parte daquela família, eu vi os meus irmãos, né, o fogo, né, descendo do céu, o Espírito Santo trabalhando na vida dos irmãos, os irmãos falando em línguas, e eu queria ter aquela experiência com o Senhor, mas eu não tinha conhecimento, eu não conhecia a palavra do Senhor. Eu tinha aceitado o Senhor Jesus, eu recebi o selo, que agora eu era propriedade exclusiva do Senhor, mas eu tinha que conhecer ao Senhor, eu tinha que ter experiência com o Senhor. E é isso que Deus quer falar conosco. Eu quero ler com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo do 21 ao 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Irmãos, é Deus que confirma que nós pertencemos a Ele. Foi Deus que nos selou e Ele nos ungiu, nós cristãos, em seu Filho Cristo, e também nos selou com seu Espírito, garantindo a nossa herança espiritual. Nós fomos adotados. Nós, irmãos, como cristãos, nós pertencemos a Deus, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, e como filhos de Deus, nós recebemos adoção de filhos, nós temos direitos, nós temos privilégios, mas nós temos deveres. Nós temos deveres como filhos de Deus. Deus nos escolheu em Cristo, irmãos, isso é tremendo. A irmã Georgette, Deus estava usando ela aqui na hora do louvor, e o Senhor foi ministrando ali no meu coração. Irmãos, nós não somos acidente, nós somos plano de Deus. Nós não fomos um acidente que aconteceu. Não, nós somos plano e projeto de Deus. Isso está na palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, versículo 11. Irmãos, desde a fundação do mundo, o Senhor já tinha planos para mim e para você. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus, irmãos, desde a fundação do mundo, Ele já havia nos escolhidos. Eu acho que eu errei o versículo, mas depois eu vou ver se eu consigo localizar aqui. Para Deus nós temos muito valor.
Deus deu seu único filho, seu filho unigênito, para nos salvar. Nós somos filhos por adoção por Cristo Jesus. É isso que o sacrifício de Jesus fez por mim e fez por você naquela cruz do Calvário. Nós não éramos filhos, mas o sangue de Jesus, ele nos tornou filhos, porque nós éramos criaturas. Deus nos criou. E por causa do pecado, nós estávamos separados de Deus. O Senhor Jesus nos resgatou. Ele nos comprou de volta. Esse é o preço do sacrifício de Jesus. A minha vida e a sua vida. Adoção, irmãos, é a declaração que fazemos parte da família de Deus. Igual o Senhor me usou para falar, com todos os direitos, privilégios e deveres de um cristão. É graça, irmãos. É livre favor de Deus para com aqueles que não merecem. Nós não merecemos. Tem hora que eu olho assim, a palavra do Senhor diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Quantas vezes nós sabemos o bem que nós temos que fazer e nós não fazemos? Quantas vezes? Não é por merecimento, é graça, é favor não merecido. Somente quem é filho, irmãos, pode tomar posse das promessas. Então, é isso que o Senhor falou comigo, obediência e experiência. A gente quer tomar posse das promessas do Senhor, a gente tem que ser obediente, a gente tem que ter experiência. Só quem é filho pode tomar posse das promessas do Senhor. Pelo sangue de Jesus, irmãos, nós que não éramos povo de Deus, nós que não éramos filhos, éramos criaturas, hoje nós somos filhos de Deus. Nós fomos adotados como filhos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Nós não éramos povo de Deus, mas pelo sangue de Jesus. Só que tudo isso, meus irmãos, nada fugiu do controle de Deus. Não foi um acidente. Deus já tinha tudo isso planejado desde a fundação do mundo. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Eu e você, meus irmãos, nós fazemos parte do povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós estávamos perdidos, nós éramos gentios, e o sangue de Jesus nos comprou e nos tornou povo de Deus. Hoje não é só mais Israel. Hoje eu e você, pelo sangue de Jesus, nós fazemos parte da família de Deus. E os irmãos acham que isso foi surpresa para Deus? De forma nenhuma. O nosso Deus, ele é onisciente. Ele já sabia disso tudo antes que acontecesse. Eu agradeço muito ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. Quando o inimigo, meu irmão, vier dizer para você que você não tem valor, você diz: eu tenho valor, porque eu fui comprado por um alto preço, o preço de sangue, o sangue de Jesus. O mundo pode não nos valorizar, mas Deus nos valoriza. Meu irmão, para quantas pessoas neste mundo nós não temos valor? Quantas pessoas às vezes fazem pouco caso de nós? Irmãos, eu passei a tomar posse disso na minha vida. O Espírito Santo de Deus trouxe a minha memória. A minha mãe me teve com quase 40 anos de idade. E antes de mim, ela teve 4 abortos espontâneos. E o médico virou para ela e falou assim com ela que ela não podia ter filho porque a pressão muito alta. Ela pegou os remédios e jogou fora. E aí, quando o inimigo quer soprar na minha mente que eu não tenho valor, que eu não tenho importância, hoje eu digo: eu tenho valor sim. Eu tenho valor sim de 4 abortos. O Senhor determinou que eu nascesse, porque Deus tem plano e projeto na minha vida. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus tem plano e projeto na sua vida. Muitas das vezes o inimigo sopra ou usa pessoas para nos afrontar, para dizer que nós não temos valor, que nós não temos importância. Mas para Deus nós temos valor, e tanto temos valor, que o Senhor Jesus nos comprou com seu precioso sangue.
E hoje nós fazemos parte da família de Deus. Irmãos, vamos ler lá em Romanos, capítulo 11, versículo 17 até o 25, em nome de Jesus. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorieis contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. E de outra maneira, tu também serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, meus irmãos? Nós fomos enxertados na oliveira. Israel é o povo de Deus, é a menina dos olhos do Senhor. Mas Deus não perdeu o controle. O endurecimento de Israel não foi um acaso, nada fugiu do controle de Deus. Foi endurecido para que nós pudéssemos ser enxertados na oliveira, para que nós pudéssemos nos tornar povo de Deus, para que nós fizéssemos parte da família de Deus. Mas aqui a palavra está dizendo para a gente não se envaidecer, porque Deus cortou esses galhos, aqueles incrédulos, aqueles judeus incrédulos que não acreditaram que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Eles foram cortados, mas se eles se arrependerem e eles crerem, eles vão ser enxertados. Então não é para a gente se envaidecer, porque eles são a menina dos olhos do Senhor, e Deus tem plano para eles. Tudo que aconteceu para que eu e você pudéssemos fazer parte da família de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos. O nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele nunca perdeu o controle, pelo contrário, Ele tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Então tudo que acontece na nossa vida, Deus sabe, meus irmãos. Deus sabe de tudo que se passa na nossa mente, no nosso coração. Nós, irmãos, somos parte da família de Deus. Nós vimos aqui falando da oliveira. A oliveira representava a nação de Israel. Então, o que nós vimos aqui falando é uma alegoria dos tratos de Deus com os judeus, com os gentios. Tudo o que aconteceu foi para que nós fôssemos enxertados. Os gentios são o enxerto da oliveira silvestre. Deus nos enxertou. Hoje nós somos povo de Deus. Hoje nós tomamos posse das promessas de Deus. Somos povo de Deus. Romanos 9, 25. E depois a gente vai ler também no capítulo 10.
Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Hoje nós somos povo do Senhor, nós somos família de Deus, nós somos amados do Senhor. Romanos 10, 9 ao 13. Nós fomos criados, irmãos, para a glória de Deus. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Judeu, grego, todo aquele que crer no Senhor Jesus e confessar o Senhor Jesus será salvo. Quando nós cremos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos o selo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos projeto de Deus, nós não somos acidente, nós fomos criados por Deus para a glória de Deus. Nós temos valor. Irmãos, para a sociedade, para os governantes, nós podemos não ter valor. O Senhor estava falando comigo o Senhor está me dando essa palavra desde o ano passado. E o Senhor estava falando comigo: olha como que Jesus é maravilhoso, como que Deus é maravilhoso, como que nós temos que honrar o nosso Deus. Meus irmãos, para você falar com um prefeito ou uma prefeita, para você falar com um governador, para você falar com uma autoridade constituída pelos homens, você tem que marcar, você tem que agendar, ver se a pessoa pode te receber, se ela quer te receber. Muitas das vezes a pessoa não te recebe. Às vezes a gente tem que estar implorando para ser atendido. E o nosso Deus, a hora que nós dobrarmos o nosso joelho, a hora que nós falarmos com o nosso Deus, Ele ouve e responde. É para Ele que nós temos que dar valor. E quantas vezes a gente dá honra para quem não merece honra? Quantas das vezes chega uma autoridade, a pessoa levanta, dá lugar para a autoridade? É claro que a palavra de Deus diz que nós temos sim que nos submeter às autoridades, que toda autoridade é constituída por Deus, mas eu estou falando aqui de honra. Quantas vezes nós damos o primeiro lugar para uma pessoa que tem uma honra aqui neste mundo, e Deus que nos recebe a qualquer momento, em qualquer lugar, meus irmãos, que nós clamarmos ao Senhor, que nós falarmos com o Senhor nos ouve. E o Senhor nos responde. Ele envia pessoas, Ele levanta pessoas para nos ajudar. Às vezes você está em situações difíceis e Deus envia pessoas improváveis para te ajudar, para que a honra seja dEle, para que a gente reconheça que a honra é do Senhor, meus irmãos. Então Deus tem falado, nós temos que ter experiência com Ele, nós temos que glorificar a esse Deus que entregou seu único Filho, para que nós nos tornássemos povo de Deus, para que nós fizéssemos parte da família de Deus, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. O Senhor Jesus nos reconciliou. Pelo sangue de Jesus, eu e você hoje podemos chegar em qualquer lugar que a gente estiver, em qualquer lugar, seja em casa, seja no carro, seja no ônibus, seja andando a pé. Os seus pensamentos estão ligados no trono de Deus. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote para entrar lá no lugar santíssimo. Nós podemos nos achegar a Deus pelo sacrifício de Jesus. Tem todo valor, meus irmãos. O sangue de Jesus nos lavou, nos purificou, nos comprou. Deus, irmãos, o Senhor Jesus, como nós vimos aqui, Ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para judeus, Ele veio para gregos, Ele veio para todos. E o Senhor Jesus se entregou naquela cruz do Calvário por todas as pessoas, por toda a humanidade. Na palavra do Senhor,
Eu acho que está em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que fala que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E também, não sei se é 1ª ou 2ª Pedro, que fala que o Senhor não está tardando a vir, Ele está sendo longânimo, porque Ele não quer que ninguém pereça. O Senhor não quer que ninguém pereça. O Senhor Jesus se entregou por toda a humanidade. É isso, Ezequiel 33, 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer. Ele quer que as pessoas convertam-se. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por isso que o Senhor Jesus ainda não voltou. Ele está sendo longânimo. Ele está sendo longânimo para que ninguém se perca, meus irmãos. Só que tem uma coisa: o Senhor nos criou com livre arbítrio. Cada um de nós podemos escolher o que nós queremos fazer. Eu lembro da pastora Eliane, tia do irmão Jonatas, e ela falando num culto, ela falou assim: irmãos, pessoas para ir lá fora e trazer pessoas amarradas aqui para dentro da igreja, nós temos. Mas Deus não quer ninguém aqui assim. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. João 4:23. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor Jesus morreu naquela cruz do Calvário por todos. Mas nem todos que dizem crer em Deus verdadeiramente adoram a Deus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O Senhor só tem um tipo. Uma vez eu escutei isso, os irmãos estavam louvando, e eu escutei os irmãos falando: muitas pessoas dizem crer em Deus. O espírita crê em Deus, o católico crê em Deus. Você pergunta para as pessoas falam: não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas só tem um tipo de pessoas que o Senhor procura: aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é isso que o Senhor quer. Nós fomos selados quando aceitamos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou por toda a humanidade. Em Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta e bate. O Senhor está à porta e bate. Aquele que abrir a porta para o Senhor, Ele vai entrar, meus irmãos, e Ele vai fazer morada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até Ele, e com Ele cearei, e Ele comigo. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele está à porta. E Ele morreu e ressuscitou por toda a humanidade, mas nem todo mundo aceitou o sacrifício de Jesus. Nem todo mundo aceitou o sacrifício de Jesus. Jesus está batendo, mas não são todos que abrem essa porta para o Senhor Jesus. Então nós vimos aqui que nós aceitamos Jesus e fomos selados. Como eu falei com os irmãos lá no começo da minha conversão, eu estava no meio da igreja, eu fui acolhida pelos meus irmãos, eu comecei a fazer parte da família de Deus, e eu vi os meus irmãos falando em línguas, mas eu não entendia. Eu não entendia porque eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, mas eu queria fazer parte daquele mistério. Eu queria também, eu queria falar em línguas, eu queria aquele mover, eu queria fazer parte daquela família, eu queria ser igual aos meus irmãos, mas eu não entendia. Eu fiz, irmãos, jejum durante 1 ano, até meio-dia, e eu trabalhava nessa época. Em casa de família, para poder pagar minha faculdade. E agora você imagina uma pessoa que tem que cozinhar sem experimentar a comida. E eu queria muito ser batizada. Eu vi os irmãos naquela unção e eu queria experimentar daquela unção. Mas ao final desse 1 ano eu não fui batizada com o Espírito Santo.
Eu não fui. Por quê? Porque eu não estava buscando uma experiência. Eu queria ser igual a todo mundo. Eu não entendia que é intimidade, que é experiência. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E nós temos que ter intimidade, nós temos que ter experiência. Outro dia, foi o ano passado, eu vi no Instagram um ator, não sei se é o Jim Keller, falando que muitas das vezes nós temos experiência com o Senhor através do sofrimento. E é verdade, meus irmãos. Obrigada, irmão Francisco. É verdade. O pastor Daniel pregou aqui domingo sobre sabedoria do alto. Há muito tempo eu oro ao Senhor pedindo sabedoria do alto e discernimento. Porque é melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com o nosso próprio erro. Mas muitas das vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para que nós possamos ter experiência com Ele. Porque na palavra do Senhor está escrito que Deus não quer que ninguém pereça. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não quer que ninguém pereça. E para que nós possamos ter experiência, muitas das vezes nós passamos pelo vale. O apóstolo Paulo, acho que eu anotei aqui, não é em Coríntios, que ele fala quando ele está fraco, é que ele está forte. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu não sei se é 2 Coríntios 12. Eu não anotei. Se o irmão Jonas achar aí, acho que é 2 Coríntios, não sei se é 12, que o apóstolo Paulo fala que quando ele está fraco, deixa eu ver, isso, obrigado, irmão Jonas, eu não anotei aqui. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Porque quando a gente está passando no vale, meus irmãos, a gente se aproxima mais do Senhor. E um divisor de águas que eu já cansei de falar aqui com os irmãos foi o vale que eu passei com a minha mãe no hospital. Olha, a partir daquele dia, a partir daquela experiência, a partir daquela internação, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Porque nós, irmãos, nós estamos galgando os degraus da fé. Nós estamos galgando os degraus da fé. E uma coisa que nós não podemos fazer é julgar o outro irmão, porque cada um está num degrau da fé. E a gente não pode pular esses degraus. Às vezes eu penso assim, eu fui fazer instituto teológico para ter experiência com o Senhor, para conhecer a palavra do Senhor. Foi em vão? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ali eu aprendi muita coisa, ali eu aprendi a viver dentro da igreja, porque quando eu me converti, eu achava que dentro da igreja não tinha problema. Eu achava que dentro da igreja não existia mais problema. Só que quando você chega na igreja, a gente se depara com pessoas como nós. Nós estamos aqui para ser curados. Nós temos fraquezas, nós temos fragilidades, nós temos que viver uns com os outros, suportando a fraqueza do outro. Cada um está num degrau. Eu não posso querer que a pessoa esteja no mesmo degrau que eu. Cada um tem um processo. Então essa experiência na minha vida veio com o tempo. Eu fiz parte da escola bíblica, fiz parte do instituto teológico, e isso tudo foi degraus na minha vida. Mas como o apóstolo Paulo disse, porque quando estou fraco, então sou forte, foi nesses momentos de fraqueza que a minha experiência com o Senhor aumentou. É através do conhecimento da palavra. Em Oséias 6:3 está escrito que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então não basta, você leu, você fez. Não, nós temos que prosseguir. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, é prosseguir, é um degrau após o outro. Eu quero ler também com os irmãos Efésios capítulo 4, já estou encerrando, capítulo 4, versículo 30 ao 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e a palavra do Senhor está dizendo para que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus. Nós, irmãos, nós erramos todos os dias, nós pecamos, tem coisas que a gente faz, fala, Senhor, tem misericórdia de nós. Então, irmãos, a gente tem que se arrepender. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, a gente tem que se arrepender. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus. Ai de nós. Eu quero ler também com os irmãos, agora que eu achei o versículo de ontem, mas nós já lemos. Irmãos, é degrau em degrau, selados por Deus e cheios do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo, meus irmãos, ela é real. Ela é real. Olha, eu digo para vocês, no momento do meu vale, do meu deserto, eu deitava no chão assim, eu só chorava. E o Espírito Santo de Deus intercedia por mim junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Sem Ele nós não conseguiríamos, meus irmãos. Sem a presença do Espírito Santo nós não conseguiríamos. Então nós temos que buscar essa experiência com o Senhor. Muitas das vezes você está passando por uma situação difícil, você está passando por uma provação, você está passando por um momento de dor, mas saiba que Deus está trabalhando na sua vida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz para que nós tenhamos alegria, gozo, quando passardes por variadas provações. Por que Tiago está falando isso? Porque é como o apóstolo Paulo falou, que quando nós estamos fracos é que nós estamos fortes. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Deixa eu ver se é até aí. Tenha, porém, a paciência, não, só até o... Irmãos, nenhum de nós, se Deus perguntar, você queria passar por isso? Você vai falar assim, não, Senhor. Se Deus perguntasse, se viesse com bula o nosso dia de amanhã, você ia falar, não quero não, não vou tomar esse remédio não. Mas o Senhor já está lá no nosso futuro. Então, muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida para que nós não nos percamos da presença do Senhor. Às vezes acontecem situações para a gente reconhecer a nossa fragilidade e a nossa dependência do Senhor, para que nós possamos ter experiência com o Senhor. O Senhor Jesus já sabia, Ele nos prometeu, está escrito lá em João capítulo 14, versículo do 1 ao 3, Ele fez uma promessa para nós. Mas Ele sabia que quando Ele fosse preparar lugar para nós, se Ele nos deixasse sozinhos, nós não resistiríamos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, para que onde eu estiver estejais vós também. Jonas, só para encerrar, eu gostaria de ler o 16 e o 18, em nome de Jesus. E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele sabia que eu e você, sozinhos, não resistiríamos. Por isso Ele deixou em nós o seu Espírito Santo. Porque Ele sabia que na nossa própria força, nenhum de nós conseguiria. Por isso, irmãos, eu falo com os irmãos, se você estiver passando por uma provação, se você estiver passando por um momento difícil, é Deus trabalhando na sua vida. É Deus trabalhando para que nós possamos ter experiência com Ele. Deus não quer nos reprovar, pelo contrário, Ele quer nos aprovar. Então é isso que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Nós somos propriedade
exclusiva do Senhor. Mas Deus quer que nós continuamos, que nós prossigamos em conhecer ao Senhor e que nós tenhamos experiência com o Senhor. É isso que Deus quer. Às vezes a gente não entende porque as coisas acontecem na nossa vida, mas o nosso Deus, Ele já está no nosso futuro e Ele tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer nesta noite para os meus irmãos.